Bom dia, você está bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, meu nome é André Godoy. Hoje é dia 2 de maio de 2023. Espero que esteja tudo bem aí. Bom início de semana, né? Porque ontem foi um feriado. E vamos nós, hoje estamos aqui de novo porque, de novo, temos alguma coisa importante para falar com você. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui o seguinte. Este canal é opinativo, né? Eu sempre deixo isso muito claro, mas neste vídeo especificamente eu quero deixar isso ainda mais claro. A principal colaboração que eu pretendo dar a você com este vídeo, a principal ajuda que eu gostaria de ser capaz de dar a você com este vídeo, não é tanto o fato, mas é a opinião, tá? O fato você já deve saber, você já deve ter visto todos os detalhes na grande mídia e tal, então não tem grande sentido, o fato em si é público e notório. Eu gostaria só de acrescentar a minha opinião e gostaria que ela fosse de alguma utilidade aí nas suas análises, tá bom? O fato em questão, sobre o qual eu quero falar, é a compra do First Republic Bank pelo JP Morgan. JP Morgan participou de um leilão nesse fim de semana e ele comprou o First Republic Bank, que foi considerado, segundo eu li, a segunda maior quebra do mercado americano, né? First Republic Bank. Aliás, um dado interessante, os 3 maiores bancos que quebraram até agora já comeram mais dinheiro do que os 25 maiores bancos na crise de 2008. Imagina como a proporção está maior agora, né? Os 3 maiores de agora comeram mais dinheiro do que os 25 maiores de 2008. Mas enfim, você está sabendo que o JP Morgan comprou o First Republic, já deve ter lido todos os detalhes, né? O JP Morgan vai tirar do bolso algo tipo 13 bilhões de dólares e ele vai ter direito a levar para casa um pacote, contando com os ativos do banco, contando com linhas de crédito especial e tal. Pelas contas que eu fiz, chega quase a uns 200 bilhões de dólares. E tá todo mundo esperneando, né? Claro, com razão. Fala, poxa, ninguém me chama para um bom negócio desse, né? E todo mundo esperneando com razão. Na própria mídia americana, na internet, nas redes sociais. O contribuinte americano tá chiando, claro. Fala, pô, que festa é essa, né? Pega o nosso dinheiro, cobra imposto e fica fazendo isso. Esses são os fatos, né? Que você certamente já sabe. É mais do mesmo, não tem diferença nenhuma em relação a todas as outras cachoadas que já aconteceram até agora, tá? O sujeito vai lá, o banco quebra, né? Aí o governo vai lá, faz um acordo com o cara, né? É um acordo quase sempre que assim, alguém chega e compra aquele banco quebrado, compra em condições aparentemente muito favoráveis, excepcionalmente favoráveis, injustificavelmente favoráveis, e a vida que segue, né? O JP Morgan, com essa aquisição, inclusive, ele quebrou, acabou sendo jogada no lixo uma lei anti-concentração bancária que impedia um banco de absorver outro se, nesse processo, os ativos finais do banco ultrapassassem 10% dos ativos bancários americanos. E com essa compra que o JP Morgan fez, além de todas as aparentes benesses, né, que ele vai ter com essa negociata, ele ainda vai ser dono de mais do que 10% dos ativos bancários americanos. Então, a lei foi para a lata do lixo, basicamente foi isso, tá? Para que fosse possível o JP Morgan pôr as mãos no First Republic Bank, eles pegaram um monte de leis, rasgaram e jogaram fora. E ainda deram um monte de créditos e apoios e não sei o que para o JP Morgan, porque ele está comprando o First Republic Bank. Bem, como eu disse, isso são os fatos. Agora eu gostaria de dar a minha opinião sobre tudo isso. Só que antes da opinião, eu quero contar uma rápida história para vocês. Vocês sabem que
uma das características de você estar ficando velho é que você começa a ter muita história para contar, né? Eu já comentei com vocês, eu entrei no mercado, eu era muito menino, eu tinha 17 para 18 anos. E na época, as bolsas ficavam no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé. A BMF ficava na Praça Antônio Prado e a Bovespa ficava na Rua Boa Vista. Era um outro mercado, né? Era um outro mercado, tudo era muito mais simples. E eu era o mascote da minha turma, né, de operadores. Eles eram todos já homens feitos, casados, tal, e eu tinha 17 para 18 anos, era menino. Então, o que eles faziam? Na hora do almoço, depois que nós comíamos alguma coisa rapidinho em algum boteco, eles me levavam para o viaduto Santa Ifigênia, perto do Colégio São Bento. Quem conhece São Paulo sabe, é tudo muito perto, né? Onde era a Bolsa, onde era o viaduto Santa Ifigênia, era tudo assim, 30 metros você estava num lugar, no outro. E eles me levavam no viaduto Santa Ifigênia e a gente ficava lá sentado. O viaduto Santa Ifigênia naquele momento, ele era um antro de camelôs e de... Era uma loucura, né? Era um viaduto razoável, médio, nem é tão grande assim, mas era lotado de gente tentando ganhar a vida ali. E os operadores de pregão, eles me levavam, e a gente ficava a uma certa distância de um grupo. Não sei se você já viu isso aí onde você mora. Já viu aqueles caras na rua que eles põem 2 caixotes de madeira um em cima do outro, uma folha de jornal, uma bolinha de espuma e tem 3 tampinhas de metal. E aí ele aposta com você. Olha a bolinha, onde está a bolinha? Quem viu a bolinha ganha, quem não viu perde, e fica lá com aquela, né, passa a bolinha de um lado pro outro, tal, não sei o quê. E nós ficávamos assistindo esses caras trabalharem. Esses caras são golpistas, na verdade, né? Por quê? Porque quando você está lá vendo, o que ele faz? Quando ele percebe que tem um pato ali, pato é o cara que tá passando, olhou e falou: olha, eu vi onde está a bolinha, eu vou ganhar, né? Quando ele percebe que tem um pato se aproximando da roda, aquilo é uma quadrilha, né? Tem o cara que manipula as tampinhas e tem outros que ficam, que pertencem à quadrilha e que falam: eu vou apostar. Aí aposta e ganha. Aí todo mundo vê o jogador lá da tampinha pagar o prêmio. Aí as pessoas que são patos se incentivam a participar, tal. Por que aquilo lá é um golpe? Porque quando está passando um pato, o cara que mexe a latinha, o principal do jogo, ele mexe a bolinha de espuma de um jeito que fica fácil você ver onde está a tampinha, a bolinha. Ele deixa fácil. Aí o cara para, o pato que estava passando, ele para, olha e fala: eu acho que eu vi a tampinha, acho que a bolinha está debaixo dessa tampinha aqui, viu? Aí ele fica lá esperando, de repente o cara abre e realmente estava lá. Aí o pato se anima. Ele fala: eu sou esperto. Eu vi onde está a bolinha. Pô, eu vou ganhar dinheiro desse cara aí que fica fazendo esse jogo aí no meio da rua. Eu vou ganhar o dinheiro dele. Aí ele vai e aposta. Só que qual é o problema? Esses caras são muito espertos. Tudo é uma ilusão de ótica. E a bolinha de espuma. Então, quando ele está jogando aquelas tampinhas, chega uma hora, quando é pra valer, quando ele está jogando contra o pato, quando o pato casou dinheiro na aposta, o que ele vai fazer? Ele é tão ágil que chega uma hora que ele põe a bolinha entre os dedos. E aí não tem bolinha em nenhuma das 3 latinhas. Em qualquer latinha que o pato fala: tá aqui, ele vai perder. Por quê? Porque parece... Aí o pato teve a ilusão de ótica de que a bolinha estava debaixo de uma das tampinhas, mas não, a bolinha estava entre os dedos do malandro. Na nossa hora do almoço, nós íamos lá ver esses caras jogar. Os operadores de pregão eram todos amigos desses vagabundos, né? Depois eu também fiquei amigo deles. E a gente aprendia com eles um monte de coisas. Nós não ficávamos lá só por lazer, na nossa hora do almoço. Eles me levavam lá porque eles falavam assim: André, presta atenção. Olha como que as pessoas perdem dinheiro. Olha qual é o processo de perder dinheiro. Era uma coisa extraordinária, de valiosa em termos de aprendizado de negócios. Porque ali você via a precipitação do pato, né, que era o cidadão comum que estava passando ali, que ia apostar, a perícia do jogador, quer dizer, ele enfiava a bolinha entre os dedos e ficava com ela ali, e enfim, era uma confusão dos diabos, né? Aquele monte de gente passando, quer dizer, era muito fácil você se distrair.
o cara achava que a bolinha estava debaixo da tampinha, vai ver, não estava, estava no dedo do vagabundo. E por aí vai. E o curioso é que quando a gente voltava do almoço para a corretora, nós víamos homens de terno e gravata repetirem exatamente a mesma coisa que a gente tinha visto no viaduto Santa Efigênia. Só que, claro, envolvendo ações, barras de ouro, era outra coisa. Mas é a mesma coisa. É você achar que a bolinha está debaixo da tampinha, vai ver não, está entre os dedos do vagabundo. E eu me lembro que nós tínhamos na época, veja só que coisa curiosa, né? Na época nem existia essas coisas de movimento ANCAP nem nada, mas os operadores tinham vários lemas. Um dos lemas era o seguinte: quer ficar rico? Não acredite no governo. Pegue tudo que o governo fala que é verdade, faça o contrário, você vai ficar rico. Desde aquela época eles já falavam isso. Por que eu estou contando toda essa história? Por que eu estou falando do Viaduto Santa Efigênia e tal? Porque, voltando agora para o First Republic Bank, quando você abre os jornais hoje, você vai ver que todo mundo está falando que, nossa, o JP Morgan fez um super negócio. Ele se deu muito bem, ele botou 13 bilhões, ele vai pegar 200 bilhões, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode até ser que isso seja verdade. Pode ser. Agora, eu vou lhes dizer uma coisa. Na minha opinião, a verdade não é essa. Por dois motivos. Em primeiro lugar, imagine que você é uma autoridade da Bolsa Americana ou da Comissão de Valores Imobiliários Americana. Imagine que você é uma grande autoridade. Aí o JP Morgan chega para você e fala assim: olha, que tal fazermos um negócio em que eu ponho 13 bilhões e você me dá 200 bilhões? De novo, você é uma autoridade do mercado de ações, do mercado imobiliário americano. Um cara com alto trânsito político, altas conexões. A troco de que você aceitaria um negócio desse, uma oferta dessa do JP Morgan? Você vai pensar assim: tá bom, JP Morgan, você está querendo que eu faça com você um negócio em que você vai pôr 13 bilhões e você vai tirar 200. E eu ganho o que com isso? Porque esses caras são políticos. Não pensem que político nos Estados Unidos é diferente de político no Brasil. Político é político. Se você fosse um político desses e o JP Morgan fosse bater na sua porta, quanto que você pediria de cachê para ele? Eu, sei lá, se eu fosse um político, eu pediria para ele 100 bilhões de dólares, no mínimo. Né? Mas no mínimo. O certo é pedir 190. Pô, o cara vai botar 10, vai tirar 200 e pouco? Não. Se é um negócio bom assim, eu quero para mim. Eu quero para os meus. Eu vou, sei lá, eu vou pegar meu irmão, meu pai, meu tio, meu genro, meu cachorro, meu laranja. Eu vou fazer o negócio eu. Não vou deixar um filé gordo desse pro JP Morgan. Eu troco de quê? O JP Morgan teria que me pagar muito dinheiro para eu topar fazer uma coisa nessas condições com ele. Nem negócio de pai para filho não é assim. Hã? Você põe 10 e pega 200? Primeiro ponto. Segundo ponto. A reação do JP Morgan. Quem ganha no mercado financeiro não sai na primeira capa do jornal com um sorriso idiota de fora a fora. Ai, olha, fiz um acordo que eu botei 10 e vou tirar 200. Isso não existe. No mercado financeiro, claro, tem quem faça esse tipo de jogada. Mas de verdade, né? Não com mutreta do governo. Quem faz uma jogada dessa fica bem quieto. O cara cata o dinheiro dele, ó, zarpa. Ele não fica lá dando sopa, ele não vai dar entrevista, ele não vai dar declaração, não vai deixar tirar foto da cara dele sorrindo, com um monte de dinheiro do lado. A quem serve essa narrativa? De que o JP Morgan foi e fez um acordo de que raio de capitalismo é esse? Ah, o capitalismo são os ricos. Tal. Para pensar. Seja astuto. Para pensar por que raios existe essa narrativa. Por que raios essa versão dos negócios é que chegou ao público? O JP Morgan, um grande banco, o maior dos Estados Unidos, fez um acordo e ele vai ganhar dinheiro com isso, porque as autoridades monetárias e blá blá blá, o governo, os políticos deram um negócio maravilhoso no colo. Para pensar até que ponto que isso faz sentido. Desde quando o político dá alguma coisa para alguém? Ele poderia vender. Mas um negócio que você põe 10 e tira 200, quanto que você cobraria por isso se você fosse um político corrupto?
certo? Você não vai pedir 10 milhões de dólares, desculpa. Não vai mesmo. Você vai pedir tanto que provavelmente o JP Morgan até falar, não, então tá, então sai fora, fica você com o negócio. E claro, se o negócio for tão bom, repito, se eu sou um político corrupto, eu vou pegar o negócio pra mim. Eu vou botar meu genro, qualquer laranja lá e fazer um negócio eu. Não vou dar pros outros, pô. Se é tão bom, né? Isso tudo tem a ver com a história que eu falei da bolinha. Quando você abre os jornais, você abre a internet, você vê todo mundo falando que a bolinha de espuma está dentro da tampinha. Ah, está dentro daquela tampinha. Cuidado, porque a bolinha, na verdade, está entre os dedos do vagabundo. E você está acreditando que está lá na tampinha. Está debaixo da tampinha número 1. E vai perder dinheiro com isso. A bolinha está aqui, está entre os dedos do vagabundo. Não está lá. Os seus olhos estão te enganando. Você está vendo uma sequência de narrativas de manchetes de jornal, todas dizendo a mesma coisa, e você está acreditando, você está comprando essa ideia. Então, seja malandro. Seja malandro no sentido do viaduto Santa Ifigênia, lá dos caras que olha a bolinha, a moça bonita não paga, mas também não leva. Seja malandro nesse sentido. A troco de que uma narrativa dessa sair por aí, políticos fazerem um negócio tão benevolente, mas o JP Morgan, e daí que é o JP Morgan? Um político é um político. Ele vai querer o dele. Né? Para quem ainda não entendeu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: cuidado, porque pode ser que a verdade não seja isso que está aparecendo nas manchetes. Pode ser que seja um grande negócio para o JP Morgan, tá? Pode ser. Mas em geral não é. Em geral a bolinha está entre os dedos do vagabundo, não está debaixo da tampinha. Você está olhando para o lugar errado, a bolinha está aqui, você está olhando para lá. Às vezes, esse tipo de negócio é até uma sentença de morte para a própria empresa, por exemplo, como o JP Morgan. Porque é muito comum, quando você é um cara muito grande, é muito comum um belo dia o governo chegar, bater na sua porta e botar a faca aqui e falar assim, olha, você está sendo convidado a me ajudar, estou com um problema aqui e você vai me ajudar. Eu quero, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês uma história verídica, vivida por pessoas que participaram da reunião, tá? Ou estão muito velhas ou até já faleceram, que é a seguinte, que mostra bem como funciona essa história do governo ajudar o grande blá blá blá. Como é que isso termina, às vezes. Décadas de 60, 70, 80, o Brasil havia no Brasil uma grande metalúrgica chamada Indústria Vilares. Quem é mais antigo lembra disso. Era uma potência. Era uma empresa familiar muito antiga, muito tradicional, muito séria, de uma excelência absurda nos produtos que fabricava. E ela era a maior do Brasil. Fim do governo militar, eu não sei precisar agora se foi o Figueiredo ou se foi o Geisel, tá? Fica no ar, eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Fim do governo militar, o presidente da República, o ministro da Fazenda, do Planejamento, toda essa alta cúpula de Brasília, chama o senhor Luiz Vilares, que era o então dono do Grupo Vilares, para Brasília para uma reunião. Chegando lá, eles falam o seguinte para o Vilares, falam, olha, nós temos aqui um plano infalível, como diria o Cebolinha, né? Os militares eles eram cheios de ter planos infalíveis para o desenvolvimento do Brasil. Eles acreditavam que cabia ao Estado, cabia a eles induzir o processo de desenvolvimento do país. Então eles vinham com programas prontos, planejamentos prontos. E pegaram o Vilares, o seu Luiz Vilares, e botaram ele sentadinho lá no gabinete em Brasília. E aí o presidente da República e mais alta cúpula dos ministros Planejamento, Fazenda e tal, botaram a faca no pescoço do Vilares. Falaram, olha Vilares, é o seguinte, nós, o governo, temos a meta, temos o sonho de quadruplicar a produção de aço no Brasil nos próximos X meses. Contamos com você para isso. O Vilares, ele gelou de cima a baixo. Isso que eu estou falando foi contado por mais de uma pessoa que esteve nessa reunião. Uma dessas pessoas ainda está viva, foi um importante ministro. Outra pessoa era o meu advogado, já falecido, esteve presente como advogado do Vilares.
chegaram para o Villares e falaram: olha, você vai multiplicar por 4 a sua produção de aço, porque você é a pessoa certa e a empresa certa para fazer isso. O governo confia em você. O Villares falou: eu não tenho condições de fazer isso, multiplicar por 4 a minha produção. Não tenho dinheiro para. Eu precisaria ter 4 vezes mais fábricas. E mais. Para quem que eu vou vender esse aço? O governo chegou e falou: não, calma. Quanto ao dinheiro para fabricar, para construir as novas fábricas, nós já temos tudo certo. Você vai pegar um empréstimo no banco X, assim, assim, assado. Nós já falamos com o banco, era um banco internacional. Nós vamos apresentar você como um bom cliente e tal, nós vamos conseguir liberar o dinheiro para você, você vai dar as suas garantias lá normalmente e eles vão aceitar o seu cadastro porque você tem a nossa indicação. E quanto ao quádruplo de aço que você vai produzir, fique tranquilo, porque nós, governo brasileiro, vamos comprar isso. Na época eles tinham, a Vale era deles, a Paranapanema era deles, eles eram donos de muitas estatais. Então eles garantiram ao Villares que eles iam comprar esse monte de aço a mais que ia ser produzido. O Villares concordou, mas ele concordou não porque ele achou que era um bom negócio, ele concordou por medo, porque quando você tem diante de você o presidente da República, o ministro, toda aquela cambada falando que está te pedindo um favor e que conta com você, é complicado você falar não. Você pode sofrer represálias depois. Então ele falou sim. De fato, os militares providenciaram o empréstimo, tudo aconteceu, conforme prometido. Só que o que houve? Houve a crise do petróleo, os juros explodiram, a dívida que a Villares pegou para fazer essa expansão explodiu, o governo brasileiro não tinha mais condições de honrar aquele acordo de comprar o excedente de aço que a Villares ia produzir. Conclusão, a Villares se meteu num buraco que anos depois terminou com a sua falência. Quem naquele momento visse o acordo preliminar ia falar: olha, a Villares, que boiada que a Villares conseguiu. Se deu muito bem. Passa um tempo, você está fazendo negócio com um político, o cara está te usando, ele está usando a sua empresa pode ser a maior do país, não importa, ele está te usando para fins políticos. Se der errado, ele te abandona, e você que quebre. E ele vai para casa, acabou o mandato dele, ele vai para casa, põe o pijama e fica quietinho lá de boa. Então, cuidado na hora de julgar esse tipo de negócio que a mídia está divulgando hoje, terça-feira, dia 2 de maio. Pode ser que realmente tenha sido um negócio maravilhoso para o JP Morgan? Pode ser. Particularmente eu não acredito, porque nenhum político chega na minha porta ou na porta de quem quer que seja, e nem na porta do JP Morgan, com um caminhão de dinheiro falando: olha, o senhor quer de presente para o senhor? Quando é muito bom, eles pegam para eles. Então, o valor, eu espero que tenha transmitido neste vídeo, que é a minha opinião, mais nada, porque os fatos são públicos, você pode obtê-los em qualquer lugar. É assim, cuidado quando você vê todo mundo falando que foi um ótimo negócio para o JP Morgan. Cuidado, porque ótimos negócios não são compartilhados por políticos. Políticos pegam para eles. Tá? Seja malandro, presta atenção, porque às vezes você vai achar que a bolinha está aqui na latinha e a bolinha está aqui no meio dos dedos do vagabundo. Quase sempre. Grande abraço, senhores. Prazer estar com vocês. Comentários, críticas, sugestões, por favor, a casa é sua. Até mais.